Olá, minha gente, professor Fábio falando. Essa aqui é a nossa segunda aula de lipídios e hoje nós vamos dar continuidade. Nós fizemos uma aula 1 de lipídios, que deu para ir até nesses tópicos marcados em vermelho, e agora nós vamos terminar essa aula aqui falando de ceras e triglicerídeos, porque o petróleo salvou as baleias, o que é a combustão de moléculas, como fazer sabão, porque que o detergente e sabão remove gorduras e mata vírus e bactérias, o que são as gorduras trans, lipídios de membrana, colesterol e derivados. Tá? Na primeira aula nós fomos até aqui definição e introdução de lipídios, função dos lipídios, falamos da diversidade dos lipídios, a sua insolubilidade em água, falamos dos ácidos graxos, falamos que eles são, nós temos os ácidos graxos os insaturados e os saturados, falamos também da diferença entre eles, desenhamos estruturas com base na sua fórmula, falamos dos poliinsaturados, ômega 3, ômega 6, ômega 9, benefício das gorduras poliinsaturados e cuidado com o óleo de fritura. Tá? Então isso aqui tudo foi tópico da primeira aula. Nós vamos agora dar continuidade aqui na questão das ceras. Muito bem, deixa eu ver se está tudo certo. Gravação rolando. Vamos que vamos. Bom, então as ceras, elas são ésteres de ácido graxo de longa cadeia, saturada ou insaturada, tá? Com álcoois de cadeia longa, de 16 a 30 carbonos, nesses álcoois, certo? E possuem alto ponto de fusão e, portanto, são mais duras. Um exemplo é a cera da abelha, ok? A cera da abelha, o principal componente é esse triacontanoilpalmitato. Ok? Então é um ácido palmítico que nós já vimos, tá? Você tem um CH3 aqui, o CH2 repetido 14 vezes, e aqui no finalzinho nós temos o seu grupo carboxílico, que se junta com essa molécula aqui de triacontanol, que é um álcool, tá? Um álcool por quê? Porque aqui na extremidade ela vai ter uma hidroxila, tá? Uma hidroxilazinha. Deixa eu só arrumar uma coisinha. Bom, pronto, continuando. Então, aqui nós vamos ter uma hidroxila, tá? E é isso que caracteriza um álcool. Quando eles se ligam, formam uma ligação aqui e esse hidrogênio ele vai embora, ok? Então, isso é o que torna, é uma molécula aqui, essa ligação é a ligação do tipo éster. E aí nós temos o triacontanol, que é um álcool, uma longa cadeia, ok? CH2 aqui repetido 28 vezes, um álcool aqui na ponta, e ele se liga com o ácido palmítico e forma uma molécula enorme, 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 e isso é a nossa querida cera. E a cera, como nós sabemos, ela é também considerada aí uma gordura, né? Um lipídio, porque nós temos uma longa cadeia saturada. Ótimo. Beleza, dando continuidade, qual que é a importância da cera? No plâncton, ceras são a principal fonte de armazenamento de energia. O que é o plâncton? O plâncton é aquilo que fica na água. Nós temos o fitoplâncton, que são algas microscópicas ou não, e os zooplâncton. Zooplâncton são os bichinhos ali que vão comer essas algas, ok? São pequenos animais que vão comer essas algas. E as algas, elas fazem fotossíntese, e a cera é a principal fonte de armazenamento de energia ali no plâncton. Folhas e frutos evitam a perda de água e ajudam a prevenir o ataque de micro-organismos. Nossa pele, ela possui glândulas, tá? E elas secretam ceras para proteger o pelo e a pele, mantê-los flexíveis, lubrificados, à prova d'água. Os pássaros, eles secretam ceras de suas glândulas nessas penas, tá? Que eles espalham essa gordura, essa cera, pelo bico e mantendo essas penas repelente à água. Por que isso? Porque o pássaro, quando ele está voando e se começar a chover, essa água ela vai bater nessa cera e a cera ela está impermeável a essa água. Tá? Vai manter esse pássaro seco nas alturas, eliminando o peso extra de água que poderia prejudicar o seu voo. Plantas tropicais são recobertas por ceras também, impedindo o ataque de insetos e parasitas. E na indústria de cosmético, loção, creme, pomada, a gente vê o uso ali de ceras. Olha só aqui que beleza. Nós temos aqui as plantas com cera. Essa cera impede que saia a água dela, ela perca água pelas folhas. O pássaro possui cera nas suas penas, que
impermeabiliza essas ceras. E nós usamos a cera na indústria também, né? Por exemplo, para dar brilho no carro ou na indústria de cosmético, para hidratação da pele, etc, etc, etc. Ótimo, foi. Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho dos triglicerídeos, ou triacilgliceróis também. Tá? Então, esses caras aqui é a junção de uma molécula de glicerol, tá? E 3 ácidos graxos. Então, ácidos graxos com glicerol forma isso aqui, que é o triglicerídeo ou triacilglicerol. Ótimo. Então, eles podem ser simples ou mistos, de acordo com o tipo de ácido graxo esterificado. Moléculas são hidrofóbicas, claro, né? Porque nós estamos falando de gordura aqui. Você lembra, né, meu filho, que cada quinazinha dessa aqui, nós teríamos um CH2, é ou não é? E no finalzinho aqui, ó, nós teríamos um CH3. Ótimo. Então, isso aqui nós já vimos. Então, essas quinas aqui desenhadas, tá? Cada uma corresponde a um CH2. E eles podem ser mistos, né? E essas são moléculas hidrofóbicas, evidentemente, não polares e insolúveis em água. A importância dos triacilgliceróis, ou triglicerídeos, é que nós usamos esses caras aqui para armazenamento de energia. Olha aqui. Então, são compostos de 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, foi o que eu já falei. A esterificação torna-os insolúveis em água e podem ser simples ou mistos, tá? Qual que é a importância deles? Eles são armazenadores de energia. No citosol, né, o citoplasma das nossas células, formam gotículas oleosas que funcionam como um depósito de combustível metabólico. Isso em células especiais, que são os chamados adipócitos, tá, onde você guarda suas gordurinhas. Ou seja, na pança, né, no quadril, nas pernas, guardamos a gordura ali. Armazenados nos adipócitos, armazenados nas sementes também, em células vegetais, nós vamos ter essas gorduras armazenadas em semente. Então, quando você tem uma enzima chamada lipase, que quebra lipídios, eles são degradados em ácidos graxos, que são utilizados na germinação da semente. A oxidação dos lipídios fornece maior quantidade de energia que os carboidratos. A rápida metabolização devido à solubilidade em água. Veja, a questão é o seguinte: se você enche a sua barriga de comida e o seu corpo não precisa disso nesse exato momento, o nosso corpo não vai jogar isso fora. Ele vai guardar primeiro na forma de glicogênio no fígado. Nós vimos o glicogênio na aula de carboidratos. Só que, não só isso, imagina que você comeu mais do que deveria, o corpo já armazenou o glicogênio que precisava e ainda está sobrando nutriente. Ele não vai jogar ainda fora, ele vai guardar agora na forma de gordura. Que gordura é essa? Triacilglicerol, tá? Que vai ser guardado nos adipócitos, que é a sua borda de catupiry, né? Na pança, na pochete, seja como for que você queira chamar, e é ali que nós vamos guardar a gordurinha, ok? Por quê? Porque o corpo não sabe o dia de amanhã, ele não sabe se vai ter nutrientes sempre, e ele guarda, ele se precavê, aliás, para os tempos de vaca magra. Então o nosso corpo ele funciona com uma alta produtividade e com uma sabedoria na manutenção da energia. Tá? Então ele não sabe os nutrientes que se vão ter ou não nutrientes no dia de amanhã, e aí se não tiver, ele vai usar essas reservas que ele guardou no tempo das vacas gordas. E aí ele vai quebrar esses triacilgliceróis aqui, os triglicerídeos dos adipócitos, e vai te fornecer a energia que você precisa para viver. Tá? Qual que é a função desses caras aqui? São isolantes contra altas temperaturas. Foco, urso, pinguins, então possuem uma grande camada de triacilgliceróis, né, de gordura, e eles sobrevivem em lugares muito frios e é um importante isolante. Produção de sabão, a gente vai ver logo, saponificação, fornece equilíbrio aos cachalotes, tá? Que são as baleias, e também a gente usa como alimento os triacilgliceróis. Beleza. Olha só. Então, aqui está um triacilglicerol, olhando de pertinho. Aqui nós temos um glicerol em azul e aqui a gordura, tá? Então, nós temos uma gordura saturada. Aqui nós temos um triacilglicerol com 3 ácidos graxos e todos eles são saturados. Não temos ligações duplas aqui. Ótimo. E, por outro lado, agora nós temos um triacilglicerol com uma gordura saturada, um ácido graxo saturado.
Veja, então eles podem ser de homogêneos, né, de um tipo só, saturado, ou podem ser mistos, tá? Contendo aqui gorduras, ácido graxo saturado e insaturado. Então, de novo, isso aqui em azulzinho aqui é o que a gente chama de glicerol, tá? Glicerol. E aqui nós temos 1, 2, 3 ácidos graxos, por isso é um triglicerídeo, ou um triacilglicerol. Ótimo. Foi. Olha só, que interessante. Aqui nós temos uma baleia e na cabeça dessa baleia, tá, que é o cachalote, ele possui um órgão chamado espermacete, que corresponde a 90% do peso da cabeça desse cara aqui. Cerca de 18 toneladas, certo? 18 mil quilos. De uma mistura de triglicerídeos, triacilgliceróis e cera. Então, uma mistura de gordura aqui, ó, na cabeça do cachalote. Para que serve isso aqui? Olha que interessante. A diferença no ponto de fusão dos diversos tipos de triacilglicerol presente na cabeça, né, do espermacete ali do cachalote, torna possível um mergulho profundo e a permanência durante horas em profundidades que vão de 1.000 a 3.000 metros. Tá? Como que funciona isso? Quando esse cara aqui afunda, né, aí as águas vão ficando mais frias, esses triacilgliceróis, essas gorduras que estão ali, elas vão se tornando sólidas, tá? Porque a gente sabe que existe uma coisa chamada ponto de fusão. Lembram disso? Então, ponto de fusão é aquele ponto onde uma coisa sólida, ela vai se tornando o quê? Liquefeita, certo? E aí, esses caras, quando você tem uma temperatura mais fria, eles vão se tornando sólido. Gordura sólida é mais densa e o cachalote ele vai para o fundo, ele submerge, tá? Fazendo com que ele gaste menos energia para permanecer ali no fundo. E ao subir, essa mistura de óleos vai se liquefazendo, porque a temperatura vai ficando mais alta, porque os raios de sol batem mais na superfície aqui da água, certo? Então a temperatura é maior aqui em cima do que lá embaixo. E aí essa gordura vai se liquefazendo, tá? E facilita a sua subida, ok? Em cima a temperatura mais alta, né? A gordura fica no estado fluido, líquido, permitindo que o cachalote possa boiar na superfície, porque nós sabemos que a gordura ela é menos densa do que a água. Então, repetindo, quando ele vai afundando, mais frio, solidificando essa gordura, faz com que ele consiga permanecer no fundo. Ele vai subindo, essa gordura se liquefaz e facilita com que ele fique em cima. Então, muito importante aqui para a vida do cachalote, esse órgão chamado espermacete, que é cheio de gordura. Agora, veja bem. Uma coisa interessante, como o óleo, tá, o petróleo, salvou as baleias. Então, nós sabemos que as baleias têm esse órgão espermacete, cheio de gordura. Tá? E antigamente usava-se essa gordura da cabeça das baleias ali para iluminação pública. Tá? Enfim, você precisa de gordura para queimar essa gordura, para fazer alguma coisa com ela. Então é uma fonte de energia. E usava-se na iluminação pública antigamente. Então, antes do advento do petróleo, a caça às baleias era muito, muito alta, muito acentuada, fazendo com que as baleias pudessem vir à extinção se novas fontes de energias não tivessem sido descobertas. Então o petróleo ele acabou salvando as baleias. Isso mesmo que você ouviu. Olha só. Aqui nós temos uma equação da combustão. Por que nós usamos gordura para combustível, para fins de combustível? Veja, uma coisa que é muito importante que nós temos que entender é o seguinte. Quando você pega, nós temos uma equação da combustão aqui. Quando você pega qualquer coisa, tá? Mais oxigênio, pode ser metano, butano, ou etanol, ou gasolina, por exemplo, tá? Isso, mais oxigênio, isso vai me liberar gás carbônico e água, tá? Então, a queima de alguma coisa é isso. Você pegando essa coisa, aqui nós temos gases, aqui nós temos um líquido, mais o oxigênio, tá? Com a centelha, né? Que essa centelha geralmente é o fogo que a gente faz, você libera CO2 e água, tá? Olha só, o gás metano aqui, ó, ele tem essa fórmula química, CH4. Então, CH4, tá?
mais 2 moléculas de oxigênio, isso aqui vai me liberar CO2 mais água. Ora, tudo que eu tiver de um lado da equação tem que ter do outro. Veja, aqui eu tenho um carbono, tá? E aqui eu tenho um carbono. Então, beleza. Aqui eu tenho 2 oxigênios, só que eu tenho 2 moléculas de 2 oxigênios. Então, eu tenho 4 oxigênio, ok? Então, aqui tenho 2 e aqui mais 1, certo? Mais 1. Então, aqui nós temos 3, beleza? 1, 2, 3. Então, não está correto, né? Só que aqui, ó, eu tenho 4 hidrogênios. Só que aqui eu tenho só 2. Para ficar correto essa equação, eu tenho que botar um 2 aqui na frente, tá? Então, e aí eu balanceio essa equação química. E agora sim, ó, tem tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Um carbono, 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4. 2 hidrogênios aqui, só que são 2 moléculas. 2 vezes 2 dá 4. Fechou? E 4 oxigênios. Eu tenho 2 aqui e mais 2 aqui, porque está multiplicando por 2. Então, está balanceada essa equação. Tá? Quando você quebra o metano mais oxigênio e libera CO2 e água, você está pegando uma molécula grande, tá? E liberando moléculas menores. Ótimo. E isso libera energia. E essa energia liberada é mostrada aqui nesse ΔH. Isso aqui vem da termodinâmica, que representa a entalpia. Então, você está liberando energia na quantidade de 888 quilojoules. Tá? Isso aqui pode ser transformado para calorias também. Então, é isso que significa as calorias. Então, eu estou queimando o metano, tá? E liberando 888 quilojoules de energia, certo? Quando você faz a mesma coisa com o butano, que é o gás que nós usamos no nosso botijão de gás, o metano é o gás que sai do lixo, tá? É um gás inflamável que sai do lixo, então libera essa quantidade de energia aqui. O butano que nós usamos no nosso gás de cozinha, mais o oxigênio aqui, 13/2, né? 6,5 oxigênio, vai liberar essa quantidade aqui, ó, 4 CO2, 5 moléculas de água e essa quantidade de energia que é maior do que a energia liberada pela queima do metano. O etanol, olha só, etanol é um álcool, ele é líquido. Quando eu misturo com o oxigênio mais uma centelha de fogo, o que eu vou liberar? CO2 e água também. E vou liberar essa grande quantidade aqui de energia, ó, 1.366, ok? Quilojoules. Olha só, jovens. Butano, penteno, hexano, então todos eles aqui vão liberar energia. Isso aqui, conforme você já está percebendo a generalização, nós estamos pegando uma coisa qualquer, ok? Mais oxigênio e liberando CO2 e água. Então isso é a equação da nossa combustão. Olha só a combustão do etanol aqui, ó. O etanol de novo, né? Mais o oxigênio liberando CO2 e água. Libera essa quantidade de energia. Enquanto que a combustão da gasolina, você tem essa que é a molécula de gasolina, ó, C8H18, mais o oxigênio, tá? Vai liberar 8 CO2 e 9 moléculas de água. Só que a quantidade de energia aqui que está sendo liberada nesse processo é 3 vezes maior, né? Um pouco mais de 3 vezes do que a quantidade liberada quando você queima etanol. Então, a energia da gasolina ela é mais eficaz na liberação de energia do que o etanol. Ótimo? Agora, veja bem, com isso, a gente tem o seguinte, nós podemos generalizar e dizer que quando você tem essa combustão dos hidrocarbonetos, tá? É uma reação no qual um componente contendo hidrogênio e carbono é queimado e produz água e CO2, certo? Então, a equação geral da combustão seria essa aqui, ó. CXHX, que pode ser qualquer coisa, né? No caso da gasolina, nós tínhamos o quê? Deixa eu ver. C8H18, né? Então, C8H18. No caso aqui do butano era C4H10. No caso do metano era CH4. No caso do etanol, C2H16. Então, varia, ok? Só que generalizando, nós temos essa equação aqui, ó.
C alguma coisa, H alguma coisa, mais oxigênio vai liberar água e CO2. Então, essa é a nossa equação da combustão. Ótimo. Isso aqui é muito cobrado no Enem, tá? Cai de diversas formas. Então, é isso que você tem que saber. Que uma cadeia de hidrocarboneto, seja lá o que tiver aqui, ela vai liberar água e CO2, tá? Então, um exemplo aqui do metano que nós já havíamos tratado. Ótimo. Foi. Olha só isso aqui. A combustão, para qualquer coisa, ela usa oxigênio para quebrar esses hidrocarbonetos em dióxido de carbono e vapor de água. Tá? Geralmente você não vai ver a água saindo ali, porque essa água já vira exatamente vapor no momento que sai. Certo? Então, aqui nós temos uma molécula de parafina, que é a cera da nossa vela. Então, você sabe que a vela ela tem um fio e ela é esse fio envolvido por cera. E a cera, nós sabemos, meu querido gafanhoto, que é gordura. Tá? E aí você queima esse fio aqui, ele precisa estar envolvido por uma cera, senão esse fio queimaria muito rapidamente. A parafina, que é a gordura, a cera, faz com que esse fio vá queimando lentamente e essa chama só acabe quando acaba a parafina. Tá? E a parafina, a cera, é uma longa cadeia de hidrocarbonetos, certo? Então, carbonos e hidrogênio. No último carbono aqui nós temos 3 hidrogênios, tá? E nos do meio nós vamos ter 2, porque o carbono ele consegue fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Então, a parafina, né, a cera, é uma mistura de hidrocarbonos, né, de moléculas de alcano, de diferentes tamanhos. Tá? Então, essa aqui é a fórmula básica dela. Ó. CHN, 2N mais 2. Ora, o que é isso? Vamos imaginar aqui que nós temos uma cera com 10 carbonos. O que isso significa? Eu vou ter o dobro e mais 2, certo? Então, eu vou ter 22 aqui. Beleza? Olha só isso aqui, ó. Por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual que é a fórmula desse cara aqui? Respeitando ali, ó, aquela formulação, então eu tenho C12, H, o dobro, mais 2. Então, vai dar 24, mais 2, 26. Exatamente isso, ó. Eu tenho 12 carbonos e 26 hidrogênios. Vamos contar? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O dobro aqui, 24, 25 e 26. Tá? Então, é C12 e H26. Então, essa é a fórmula básica aqui das ceras. Então, elas têm essa fórmula geral. Tá? Uma grande parte dessas ceras aqui tem esses grupos éster, por causa que elas formando pela ligação de um ácido graxo com uma longa cadeia de álcool, ok? Que são as ceras de abelha que a gente tratou, certo? Todo álcool ele tem esse grupo aqui, ó, que é uma hidroxila, certo? E os ácidos graxos são essas cadeias aqui de ácidos carboxílicos. Quando você junta um álcool, ok? Um álcool é porque ele tem essa hidroxila, com um ácido graxo, que tem esse grupo aqui que a gente já viu, que são os ácidos carboxílicos. Quando eles se juntam, nós temos aqui agora, olha que interessante, essa ligação éster, ok? Isso aqui é uma ligação éster, tá? Uma ligação éster. Juntou os dois, nós temos agora uma cera. É a tradução aqui para wax, é cera. Então, a cera nada mais é do que um ácido graxo junto com um álcool, formando uma ligação éster. Isso agora é uma cera. E ela tem uma característica de ser sólida em temperatura ambiente. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Muito bem. Vamos para frente. Bom, então essa molécula de parafina, tá? Uma moléculazinha de parafina. A combustão dela vai gerar o quê? Ó? Imagine que você tenha duas moléculazinhas de parafina, C20H42, seguindo aquela regra, mais o oxigênio vai liberar CO2 e água, né? Então, assumindo que haja oxigênio bastante para reagir com essa parafina, tá? Quando você não tem oxigênio, o que acontece? O fogo ele vai se apagar, é ou não é? Isso aqui a gente já fazia experimentos quando era criança, né?
Você tem uma velazinha, né? A chama tá aqui. E aí o que você faz? Você bota um copo aqui em cima dessa vela. O que vai acontecer? A chama se apaga. Se apaga porque falta oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem combustão. Certo? Muito, muito bem. Agora, o seguinte. Nós vamos falar de uma reação muito importante, que é a reação de saponificação, tá? Olha só, o que é essa reação de saponificação, ou de fazer sabão, certo? É isso que significa saponificação. Consiste na desesterificação do triacilglicerídeo. Tá? Então, você tem um triacilglicerídeo, um glicerol com longas cadeias de carbono. Aqui, tá resumido, esse R1 aqui significa o quê? Que nós teríamos uma continuidade aqui de uma longa cadeia, tá? De ácido graxo. Então, R1, R2, R3 seria essa longa cadeia de ácido graxo. Então, para não desenhar isso aqui, colocou-se um R1, R2 e R3, que significa isso aqui, beleza? Ótimo. Então, quando você pega esse triglicerídeo, na presença de uma solução concentrada de uma base forte, tá? Um álcali forte, no caso aqui, o hidróxido de sódio, tá? Que também é conhecido como soda cáustica, tá? Ou o hidróxido de potássio, e fogo, você libera esses sais de ácido graxo e glicerol. Olha que interessante. Então, peguei uma gordura saturada com glicerol e 3 ácidos graxos, tá? Então, triacilglicerol. Imagina que seja a gordura do porco, né? A banha do porco. Peguei aquilo ali, joguei soda, ok? Coloquei tudo isso aqui no fogo. É isso que significa esse símbolozinho aqui do delta, tá? No fogo. Isso vai fazer o quê? Vai me liberar o glicerol e vai me liberar também esses sais de ácido graxo, tá? Com sódio aqui, ó. O sódio e essa longa cadeia aqui de ácido graxo, tá? É isso que está me liberando aqui. Então, esses sais de ácido graxo. Isso aqui, meu povo, é o chamado sabão. É, isso que você lava a tua roupa, a tua louça, etc. Bom, lavo minha roupa, minha louça, minhas coisas com um pedaço de gordura, é isso mesmo, tá? Você lava com um pedaço de gordura. E já vai ficar claro por que ele funciona e por que ele age da forma que age, ok? Vamos que vamos. Olha só que maravilha. Aqui nós temos um triacilglicerol, tá? Um triglicerídeo de ácido láurico. Então, todos eles aqui são ácido láurico, ok? Então, um glicerol e os ácidos graxos aqui saturados. Quando eu coloco isso aqui, ó, na presença de soda, tá? Que é o nosso NaOH, mais calor, você vai ter o glicerolzinho aqui e 3 moléculas disso aqui, ó, tá? Que é o laureato de sódio, que é uma molécula de sabão, tá? Olha que maravilha. Isso aqui foi só para mostrar aquilo que a gente já tinha visto no outro slide, mas só para dar ênfase. Então, o que você está fazendo? Pegando gordura, tá? Glicerol e 3 ácidos graxos, mais a soda, tá? Que é o hidróxido de sódio, calor e água, ali vai ter, né? Vai me liberar o glicerol e as nossas moléculas de sabão, tá? Soap quer dizer sabão. E esse glicerol aqui também a gente chama isso de glicerina, tá? Agora veja, vamos que vamos aqui, só para você ver que interessante. Aqui nós temos uma receita de sabão, momento Ana Maria Braga. Então, o que você usa para fazer sabão? Olha só, você misturando essas proporções aqui, 5 litros de óleo de cozinha usado, isso mesmo, aquela gordura que você fritou tua batata frita, tá? Aquecido e coado, 2 litros de água fervendo, 200 ml de amaciante para dar um cheirinho, né? E 1 kg de soda cáustica em escama, que é o nosso NaOH. Então você compra em qualquer lugar isso aqui. Então isso aqui tem que estar quente, isso aqui a água vai estar quente, coloca o amaciante ali e coloca também a soda cáustica. Coloca a soda em escama no fundo do balde, cuidadosamente, né? Coloca com cuidado a água fervendo,
Só que aqui, essa receita não está muito boa. Sabe por quê? Porque a gente não pode colocar... Imagine o seguinte, que eu tenho ali um tacho e eu coloco toda a minha soda aqui nesse tacho. E aí eu jogo água em cima, tá? Jogo água em cima. No primeiro momento, essa água vai encontrar a soda cáustica e vai formar uma solução muito concentrada e vai liberar uma grande quantidade de calor. Tá? Isso aqui pode gerar uma explosão. Então não se faz isso aqui. Tá? Esse cara aqui fez uma receita errada. Tá? O certo é fazer o que, jovem? O certo é você pegar, coloca a água fervendo, tá? Então eu encho esse tacho aqui vai estar o nosso fogo, né? Enchi o nosso tacho de água, a água já está fervendo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogando em cima aqui, ó, a minha soda, tá? A soda vai sendo liberada aos poucos aqui. Então você nunca vai jogar o líquido em cima do sal, você vai jogar o sal no líquido. Porque à medida que eu vou jogando sal, eu vou aumentando a concentração aqui da solução aos poucos. Tá? Então nunca faço isso porque eu posso causar uma explosão. Imagine que você tenha soda num tubo. Tá? Então peguei um tubo de ensaio, enchi ele aqui de soda, certo? Enchi ele de soda e comecei a jogar água aqui dentro. Isso aqui vai liberar tanto calor que vai explodir esse vidro, tá? Então, não se faz isso aqui. Ótimo. Então, tá errado isso aqui, tá? Eu não vou colocar a soda no fundo do balde e vou colocando a água aos poucos. Eu coloco a água e depois vou colocando a soda. Aí eu diluo, né? Adiciono o óleo cuidadosamente. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado, né? Não faça isso em casa, você não precisa. Compre um sabão em pedra, já está pronto no mercado. Mas se quiser aproveitar o óleo, né? Faça isso com cuidado. Adicione o amaciante, mexa novamente até formar uma mistura homogênea. Joga a mistura em uma forma até começar a endurecer. Demora 1 a 2 dias. E quando isso acontecer, corte as barras no tamanho desejado. Espere secar completamente, tá? Quanto mais o sabão curtir, melhor ele fica. Todo cuidado é pouco. A soda em contato com a pele causa queimadura, sim, tá? Porque ela libera calor na presença de água. Adote procedimentos de segurança, como o uso de luva, óculos de segurança e tenha à mão materiais de primeiros socorros em caso de acidentes, tá? Minha irmã, fazendo sabão, já queimou a perna uma vez e foi bem feio a queimadura, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Ótimo! Agora, nós temos aqui ó, alguns tipos de detergente, tá? Então, o detergente, olha só, o que é o detergente, o sabão no geral? O sabão no geral é uma molécula de gordura, tá? Porque ela é feita a partir da gordura e ela tem uma parte aqui, ó, que ela é polar. Então, você tem uma parte apolar, ou seja, hidrofóbica, e uma parte que é polar, ou seja, que é hidrofílica. Tá? Então, parte polar aqui a gente chama isso de hidrofílica. Hidrofílica quer dizer que é amigo da água, enquanto que essa parte apolar aqui, ela é hidrofóbica, que é inimigo da água, certo? Bom, aqui nós temos, então eles seguem esse padrão. Tem uma cauda apolar, hidrofóbica, e uma cabeça que é polar, hidrofílica. Quando você junta duas coisas na mesma molécula, nós chamamos isso de uma molécula anfipática. Anfi vem de anfíbio. O anfíbio vive bem em 2 lugares, na terra e na água. Então, é isso que nós estamos dizendo, que é uma molécula hidrofóbica e hidrofílica ao mesmo tempo, porque ela tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Quando nós temos isso, nós chamamos isso de uma molécula anfipática, tá? Porque ela é anfíbia, tem dupla personalidade. Vamos dizer assim, certo? Então, é isso que está acontecendo. Por que isso é importante? Porque detergente, por que nós usamos detergente para lavar a tua forma engordurada, que você assou aquele frango, ou aquele bacon, ou sei lá o que? Você usa o detergente porque essa cauda hidrofóbica aqui vai grudar na gordura que está na forma. Enquanto que essa cauda polar aqui vai interagir com a água que você está lavando. E aí vai sair tudo dali, tá certo? Então, é assim que acontece. Tá? Na química nós sabemos que os polares solubilizam outra coisa polar. Então esse negócio aqui ó, vai ser amigo da água. Enquanto que essa cauda aqui vai ser amigo de quem? Da gordura que está na tua forma. Isso aqui gruda na gordura, isso aqui gruda na água. E aí ele sai, é removido da forma. Tá? Então é assim que nós
fazemos e usamos o detergente para solubilizar a gordura. Olha só que interessante. Por que o detergente sabão remove a gordura? Imagine aqui, o que é mais difícil? Remover a gordura num prato de vidro ou numa forma de alumínio ou num prato de plástico, né? Num recipiente de plástico. Olha só o plástico como é. É uma longa cadeia de carboneto também. E a gordura gosta disso aqui, ó. A gordura se liga no plástico mais fortemente do que se liga no vidro ou na forma de alumínio. Então nós temos aqui um triacilglicerol, veja bem, ó, aqui nós temos o glicerolzinho e aqui os 3 ácidos graxos. Isso se gruda muito fortemente aqui, ó, no plástico. Tá? Você já deve ter percebido que é muito mais difícil tirar a gordura do plástico do que dessas formas, do outro material. E aí, o que nós fazemos? Nós colocamos ali o nosso sabão, que tem uma parte que vai se ligar, olha só que maravilha, se liga aqui na gordura, que é essa parte aqui, tá? E nós temos uma partezinha que vai se ligar na nossa querida água. Então, a água gosta dessa parte aqui, ó, porque nós temos cargas negativas, tá? Não tá dando para ver bem, mas nós temos uma carga negativa ali. E nós sabemos, né, que a água, ela é uma molécula, o quê? Polar. Nós temos polos na água, né? Aqui nós temos uma carga levemente positiva e no oxigênio uma carga levemente negativa e positiva no hidrogênio. Então, é isso aqui que está acontecendo. Certo? A água interage com essa parte do sabão, essa parte que interage com a gordura, e essa ligação entre sabão e gordura vai ser mais forte do que a ligação gordura-plástico. Tá? Por quê? Porque nós temos um tamanho parecido. Tá? Eles são de tamanhos parecidos, enquanto o plástico aqui é muito grande. Tá? Então você acaba tirando essa gordura aqui do plástico. Então, é uma luta, né? Onde o mais forte vai ganhar nessa reação química. Tá claro? Muito, muito bem. Agora, olha só. Antes de falar aqui, eu quero mostrar um pequeno vídeo por que o sabão ele mata vírus e bactérias. Por que é importante na luta contra o coronavírus, por exemplo, a gente lavar as mãos, tá? Então, presta atenção aqui nesse videozinho. Veja. Beleza? Agora você vai estar vendo o vídeo, ó. Como o sabão mata vírus. Tá? Usar sabão para lavar as mãos faz uma grande diferença. Por quê? Por exemplo, nós temos aqui o coronavírus, ele tem o genoma viral, certo? E ele tem também proteínas que reconhecem as nossas células. É pelas essas proteínas aqui que ele entra nas células e causa o dano que ele causa. E também ele vai ter lipídios. Essa membrana aqui em amarelinho, nós temos lipídios. Lipídio é gordura, é ou não é? Então, um vírus, ele é encapsulado nessa concha aqui de gordura, tá? Dentro dele vai ficar o genoma, onde ele precisa, para se replicar, ele precisa ligar-se a uma célula. Um vírus é um parasita obrigatório. E aí, ele vai se ligar. E aí, ele manda o genoma para dentro das nossas células e faz cópias de si mesmo. Tá? Então, dando continuidade aqui, ó. Então tá aqui, né, a camada lipídica, a membrana. Toda a membrana é a camada lipídica. Então, lavar as suas mãos com água somente não é eficiente, tá? Porque os lipídios, deixa eu só voltar aqui, não deu para ler. Porque o lipídio, ele boia na água, tá? Então, quando você lava a sua mão só com água, não adianta. O lipídio ele boia na água, ele não se mistura com a água, tá? Mas quando nós usamos sabão, olha o que vai acontecer. O sabão, olhando de perto, é uma molécula de ácido graxo, uma cabeça polar, é ou não é? Conforme eu acabei de mostrar, né? Isso aqui gosta da água, isso aqui gosta dos lipídios, se atrai para os lipídios. E aí quando eu coloco, olha, é o melhor dos dois mundos. Isso aqui interage com a água, isso aqui interage com os lipídios. Isso quebra a membrana do vírus. Quebrando a membrana do vírus, o material remanescente ali do vírus também vai ser captado por essas moléculas de sabão, tá? E lavados com a água. Então, isso funciona para bactérias também, tá? Então, você precisa de tempo para fazer essa reação, né? Não pode ser uma lavagem muito rápida, você precisa lavar a tua mão pelo menos por 20 segundos, tá? E aí você quebra ali as moléculas do vírus. O mesmo funciona para
bactérias, tá? Quando você quer, por exemplo, quebrar moléculas de bactérias, tá? Quando você quer quebrar moléculas de bactérias, você quer liberar o conteúdo de uma molécula de bactéria, você também usa detergentes, né, para liberar o que tem dentro, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro essa parte aí. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Foi. Olha só. Agora, para ir para os finalmente, nós temos algumas reações de hidrogenação, tá? Isso quer dizer o que, meu jovem? Veja, aqui nós temos uma gordura que ela é o quê? Insaturada, é ou não é? Com uma ligação química, ok? Então, é o ácido oleico, tá? E ele tem uma ligação dupla no carbono 9. Então, contando daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma ligação dupla aqui. Quando você faz uma reação de hidrogenação, você pode transformar esse ácido, que é insaturado, numa coisa saturada, tá? Já a gente vai entender essa importância. Só que nesse processo, tá, para você transformar isso aqui numa coisa que é insaturada em uma coisa saturada, você pode gerar gorduras trans. Então, essa é a formulação de uma gordura trans, tá? Aqui nós temos uma gordura cis e aqui ela é trans. Tá vendo a diferença? O hidrogênio que estava aqui em cima, ele foi para baixo. E isso aqui é uma gordura chamada trans, tá? Isso aqui é usado para fazer, por exemplo, o óleo vegetal. A gente já discutiu aqui que o óleo vegetal ele é líquido em temperatura ambiente. E quando eu pego o óleo vegetal e hidrogênio, eu formo uma coisa sólida. Esse aqui é o processo de fazer margarina, por exemplo, tá? Ou plásticos. Você faz dessa maneira. Você pega um óleo vegetal, um óleo, tá? Uma coisa líquida em temperatura ambiente, adiciona hidrogênios, tá? Quando você adiciona esses hidrogênios, olha só o que está acontecendo, você faz com que eles se tornem saturados, tá? Você muda a conformação. Só que nesse processo você pode fazer gorduras trans aqui no processo, tá? Então, isso aqui seria uma gordura trans. Veja. Então nós temos uma gordura insaturada, que é o óleo vegetal, né? Então, quando você usa um catalisador, colocando hidrogênios, como o níquel, platina e esqueci o nome desse elemento, você vai fazer o quê? Que eles formem aqui uma gordura vegetal que agora é hidrogenada. Então você vê, ó, antes você tinha insaturações e agora não tem mais. Você está transformando uma coisa insaturada numa coisa totalmente saturada. Uma coisa que era líquida em temperatura ambiente que agora vai ser sólida ou cremosa em temperatura ambiente, certo? Então é isso aqui que está acontecendo. Olha só. E aí, quais são os principais objetivos da hidrogenação? Então você usa para converter óleos em gorduras plásticas, melhora a firmeza da gordura, reduz susceptibilidade à deterioração, tá? Se deteriora menos com esse processo de hidrogenação, produção de margarinas e outras gorduras compostas, certo? Então, nesse processo de hidrogenação aqui, catalítico, pode haver formação de ligações duplas trans, tá? Que foi aquilo que eu mostrei lá. O que pode ser prejudicial à saúde, se consumido em grande quantidade. Tá? Isso comprovadamente é prejudicial, gordura trans prejudica nossa saúde. Tá? Já vou mostrar por quê. Olha só, então esse aqui é um ácido graxo trans, tá? É um tipo que essa conformação aqui, né? Ácido graxo trans. Então olha só aqui o que acontece, você não tem aquela quebra natural da molécula, conforme nós vimos, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma quebrinha aqui, ó. Ela é diferente dessa conformação aqui, tá? Então, isso é uma gordura trans. Isso aqui é uma gordura cis. Você perde essa deformação na molécula, tá certo? Muito bem. Então, isso acontece no processo de hidrogenação, tá? Gorduras vegetais, óleos vegetais hidrogenados. Então, pode correr o risco de formar gorduras trans aqui no processo. Beleza, então isso aqui, ó, cis, tá? Gordura cis. E aí nós temos depois a gordura trans,
tá? E olha aqui que muda nessa da gordura cis para a gordura trans. Então, isso aqui é uma gordura trans, ó. O ponto de fusão dela é 44 graus. E o ponto de fusão de uma gordura cis é de 13 graus. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que esse troço aqui derreta só quando tiver 44 graus Celsius. Enquanto esse aqui, ele é líquido em temperatura ambiente, ó. Quando tiver 25 graus, por exemplo, na temperatura ambiente, isso aqui vai estar na forma líquida, porque em 13 graus ele já começa a derreter, tá? E esse aqui não, eu aumentei o ponto de fusão. É uma gordura trans com o ponto de fusão aumentado, tá? Muito bem. Vamos adiante. E olha só, aqui tem um paper, né, de por que os efeitos negativos das gorduras trans e hidrogenadas, né, e o que fazer. Então, quais são os efeitos negativos? Causa inflamação e calcificação das artérias, das células arteriais, tá? Que é um fator de risco para doenças coronarianas, tá? Doenças do coração. Então, ela endurece as artérias. Outro ponto aqui, ó, dados epidemiológicos sugerem que quando aumenta-se a percentual de gordura trans ingerida, né, o ácido linoleico vai para baixo, tá? Aumentei gordura trans, ácido linoleico abaixa. E isso faz com que você aumente a taxa de morte. Quando a gordura trans abaixa, a taxa de morte também abaixa, tá? Então há uma correlação positiva entre a ingestão de gordura trans e a morte por doenças coronarianas, tá? E não é uma correlação espúria, é uma correlação que faz todo sentido, uma vez que ela causa inflamação e calcificação nas células arteriais, certo? Beleza, onde que a gente acha gordura trans, tá? Então, a FDA aqui, que é o Food and Drug Administration, que é tipo um órgão fiscalizador de remédios e alimentos dos Estados Unidos, né? O que corresponde à nossa Anvisa aqui no Brasil, diz que as gorduras trans podem ainda estar em algumas desses alimentos aqui, ó. Bolachas, né? Os crackers, cookies, cakes, bolos, tortas resfriadas e outras iguarias mais, tá? Comida de micro-ondas, tá? Tipo a pipoca de micro-ondas. Isso aqui é uma embalagem de pipoca de micro-ondas, ó. Então, nessa, deixa eu ver, 2 tablespoons aqui, 2 colheres, 32 gramas, mais ou menos, vai ter de 4 a 5 gramas de gorduras trans. É muita coisa, tá? Muita coisa. Então, chips, coisa resfriada, fast food, sabe? Então, coisa que não é comida, tá? Coisa que não é comida, de verdade, vai ter um monte de gorduras trans, certo? E gorduras trans aumentam o risco de doenças coronarianas, beleza? Não quer dizer que você nunca mais vai comer teu Doritos na vida, né, meu filho? Mas você tem que comer com parcimônia, tá? Com temperança. Muito bem. E para finalizar essa aula, nós vamos falar dos fosfolipídios de membrana. Então, toda a membrana ela é feita por fosfolipídios, onde ela tem uma cauda de ácido graxo, tá? Que pode ser do tipo saturado ou insaturado, e tem uma cabeça polar. Isso aqui é uma cauda apolar, isso aqui é uma cabeça polar. Nessa cabeça polar, nós podemos ter fosfatos, tá? Esse Pzinho aqui é um fósforo ligado com 4 oxigênios, então isso aqui é um fosfato. Esse fosfato, se a gente olhar de perto, nós vamos ver aqui algumas sinaizinhos negativos. Isso faz com que ele seja solúvel em água, tá? Aqui nós temos uma parte positiva, né? Que também é solúvel em água. Então, todos os lipídios de membrana vai ter uma porção que é solúvel em água e insolúvel. A parte insolúvel, a cadeia de gordura, fica virada para dentro. E a parte solúvel em água fica voltada para o exterior da célula e para o interior da célula. Claro, né? Porque vai estar cheio de água ali. Muito bem. Então, só para fechar, olha só. Então, aqui, ó. Lipídios das membranas são moléculas anfipáticas, é ou não é? Porque elas têm tanto uma parte polar, tá? Hidrofílico, e uma apolar, que é hidrofóbica. Então, a parte polar fica voltada para a água e a parte hidrofóbica. Então, as membranas das coisas têm essa característica.
todas as nossas células, né, nós temos membranas em todas as nossas células. Então a membrana, conforme a gente já aprendeu lá no 7º ano, né, a célula é parecida com isso aqui, né, mas a gente já está vendo que ela é muito mais complexa. E se eu der um zoom nisso aqui, eu vou ver uma coisa parecida com isso aqui, ó. Uma bicamada lipídica, onde a parte de fora fica as cabeças polares de fosfato, né, e outros elementos, tá? E a parte interna aqui são os lipídios, tá? Então a coisa é mais ou menos assim, ó. Então dando um zoom maior ainda, nós vamos ver isso aqui, ó. As interações hidrofóbicas entre si e as hidrofílicas com o meio aquoso direcionam a organização dessas membranas biológicas, tá? Então é a membrana que separa a célula do meio. Ótimo. Olha só que não existe um tipo só de lipídios de membrana, existem vários tipos. Nós temos os fosfolipídios, com esse grupamento fosfato, e dentro dos fosfolipídios nós temos os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Tá? Glicerofosfolipídio quer dizer que nós temos uma molécula de glicerol, que nós já vimos o que é o glicerol. 3 carboninhos ali. Ácido graxo, uma molécula de fosfato e um álcool qualquer aqui. Tá? Já os esfingolipídios, você tem uma esfingosina, tá? Eu mostro no próximo slide o que é isso. Uma ácido graxo, isso aqui é um aminoálcool, tá? Você vai ter o fosfato e uma colina, tá? Que é uma porção ali de aminoácido. Você vai ter a esfingosina, né? Ácido graxo, monooligosacarídeos, tá? Que são os glicolipídios. Então, glicolipídios que estão ali, que são açúcares, junto com lipídios nas membranas, tá? São importantíssimos para a sinalização celular. A gente já tratou um pouco disso na aula de carboidrato, certo? São moléculas importantes no reconhecimento de células. Por exemplo, o nosso sangue também, nas células sanguíneas, né, são cheias ali de glicolipídios, o que caracteriza a doação de sangue, por exemplo, são por causa dos glicolipídios e glicoproteínas que tem na membrana das células, tá? Então, aqui ó, nós temos as esfingosinas, ácido graxo e monooligosacarídeos, e aqui o glicerol com ácidos graxos, tá? E um mono ou disacarídeo mais uma molécula de sulfato, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só. Esfingolipídios, ó. O que é o esfingolipídio? Só mostrando aqui, ó, que nós tínhamos os esfingolipídios, essa esfingosina. Então, o que é essa esfingosina? Esfingosina é isso aqui, ó. Tá? Em azul aqui seria a nossa esfingosina. E aqui você teria um ácido graxo ligado, né, a longa cadeia aqui. Um grupo polar aqui, que poderia ser um grupo fosfato, tá? Ligado aqui nessa molécula de esfingosina, tá? Muito bem. Então, esse é um aminoálcool, né? Parecidos com o glicerol e possuem um ácido graxo de cadeia longa, tá? E regiões polares fosfodiéster ou glicosídicas. Ótimo. Beleza? O que mais? E agora a gente vai terminar essa aula falando dos esteróis. O que é um esterol? Esterol são moléculas que possuem esse anel ciclopentano hidrofenantreno, tá? Ciclopentano hidrofenantreno, que é o anel esteroide. Ciclopentano hidrofenantreno. Até que enfim consegui falar. São 3 anéis de 6 carbonos e um de 5 carbonos. Olha só. 3 anéisinhos aqui de 6 carbonos. Lembrando que cada quinazinha dessa aqui é um átomo de carbono. Isso. Carbono e hidrogênio, porque o carbono ele consegue fazer ligações com o hidrogênio. Ele precisa de 4 ligações, tá? São moléculas anfipáticas, ou seja, tem uma porção polar e outra apolar, encontrado nas membranas de animais superiores, micro-organismos e plantas. Então nós temos uma grande categoria aqui, uma larga, vamos dizer assim, uma grande quantidade de moléculas de esteróis, tá? Então, vamos ver algumas delas. Veja bem. Aqui nós temos o colesterol. Olha só, por que é uma molécula anfipática? Porque essa porção aqui, a gente já cansou de ver que é uma hidroxila,
E essa hidroxila, ela gosta, tá? A água gosta dela. Então, a água ela se liga aqui, ó. Por isso que é uma molécula anfipática. Só que essa longa porção aqui, ó, cada quina dessas são carbonos e hidrogênios, né? Então, carbono, hidrogênio, aqui você tem uma cadeia, uma outra porção com átomos de nitrogênio e tal, mas isso é o colesterol, tá? Esse é o colesterol. Aí você tem o camposterol, silsterol, estigmasterol, tá? Então você tem porções hidrofílicas e porções hidrofóbicas, nesses anéis aqui, ó, 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. São esteróis encontrados nas membranas, células animais e vegetais. Aí você tem o citosterol, que é abundante em vegetais, tá? E o ergosterol, que é abundante em fungos, tá? E essas bactérias não sintetizam esses compostos, mas podem incorporá-los. Veja, qual que é a importância do colesterol para a nossa vida, tá? Olha só, primeiro, que ele dá fluidez às membranas, ele fica ali no meio das membranas, tá? Isso aqui é o colesterol, ó. 3 anéis de 6 carbonos, um de 5 e uma cauda aqui. Só que o colesterol, ele é a base também para a gente formar outras coisas. Por exemplo, o estradiol, que é um hormônio. Tá? Progesterona, estradiol, progesterona são hormônios femininos. E a testosterona, olha só a testosterona, olha para a progesterona, olha para o estradiol. Eles são muitíssimos parecidos com o nosso colesterol. Olha só, os anéis aqui, ó, são muito parecidos. Então, essas coisas todas, tá? Eles são baseados, são feitos a partir do colesterol. Então, o colesterol que os faz, tá? Vai ter enzimas ali atuando para converter uma coisa em outra. Então, essa é a importância do colesterol. O colesterol ele é fundamental. Agora, tem a questão de colesterol alto, colesterol baixo. Na verdade, quando a gente fala em mau colesterol, o bom colesterol, nós estamos falando de lipoproteínas que carregam colesterol. Por exemplo, nós temos o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim. Isso aqui é uma lipoproteína de alta densidade, isso aqui é uma lipoproteína de baixa densidade. Só que não vai dar tempo de falar isso nessa aula, tá? Isso aqui vai ser uma aula específica só para isso, tá? Quando a gente falar de metabolismo de lipídios. Muito bem, então isso aqui é para saber a importância do colesterol para a nossa vida, tá? Ele forma muitas coisas importantes para nós, tá? Ótimo. E para fechar, olha só, o colesterol, né, ele forma muitas outras coisas. Por exemplo, o cortisol é a base de colesterol, tá? A aldosterona, que é um hormônio, o estradiol, tá? Testosterona. Então, tudo isso aqui, ó, é derivado do nosso querido colesterol que nós já vimos antes, certo? Galera, com isso nós finalizamos essa aula, tá? Espero que todos estejam bem. Até mais, um abraço e eu me despeço aqui. Tchau, tchau.